Cara, por que ser comentarista de arbitragem? Que escolha ingrata essa aí, meu. Sabe que às vezes as pessoas me perguntam, né? E muita gente já me fez essa pergunta. Cara, por que tu sempre quis ser comentarista de arbitragem? Aí eu olho pro cara e penso assim, cara, qual é a pessoa que quis ser comentarista de arbitragem, né? Porque quando o cara é criança, o cara quer ser médico, o cara quer ser veterinário. Então a gente já tem uma informação aqui. Uma parada assim, né? Claro. Pô, eu quero ser Power Ranger, né? Porque eu queria ser o Power Ranger. Eu queria ser o vermelho. É mesmo? Eu não lembro que cor eu queria ser, eu não vou falar em Era cor, sempre vermelho. porque sempre dá uma polêmica. É verdade, né? Deixa assim, né? Eu queria ser o Power Ranger vermelho, colorado. Eu queria ser o vermelho, e não tem azul, problema. Gremista. Então assim, eu queria ser o Power Ranger, sei lá, eu queria ser o Power Ranger... O prateado. O preto, né? O preto, que não, né? não vai pro lado nenhum aí. Mas assim, o cara quer ser de tudo quando o cara é criança. Mas nenhuma criança vai perguntar... Não vai perguntar pra uma criança, a não ser que seja um filho de árbitro, talvez vendo o pai se espelhando e tal, ele vai dizer assim, eu quero ser árbitro. Quero ser que nem o papai. Bom, aí beleza. Aí nós temos um argumento, temos uma lógica. Mas dificilmente vai perguntar para uma criança, ela vai dizer assim, não, eu quero ser árbitro ou quero ser comentarista de arbitragem. Então nunca passou pela minha cabeça ser comentarista de arbitragem. Só que claro que a Rádio Gaúcha, ao longo de muitos anos, teve essa figura do comentarista de arbitragem. E quando eu entrei no esporte da Rádio Gaúcha em 2010, eu era produtor, mas eu era também uma espécie de coringa dentro do departamento. Sempre existiu esse coringa no departamento. Então eu era produtor, mas quando faltava alguém para fazer o setor, eu fazia o setor. Quando o Lucianinho tirava férias, eu fazia a torcida. Quando o Marco Antônio Pereira lá tirou férias, eu apresentei o programa do Marco Antônio Pereira. Quando o Lucianinho tirou férias, eu apresentei o programa dele. Então era meio que um faz-tudo dentro do esporte, porque eu já tinha tido uma experiência dentro do jornalismo, então quando eu cheguei no esporte da rádio, eu já tinha uma certa caminhada ali dentro da rádio, que era mínima ainda, mas o suficiente para eu não ser um cara que estava chegando e começando na rádio dentro do esporte. E a rádio sempre teve a figura do comentarista de arbitragem. E logo que eu entrei no esporte, em 2010, a rádio contratou o Gaciba. A rádio aposentou o Gaciba dos campos para que ele fosse o comentarista de arbitragem. Foi a rádio que aposentou ele? A rádio aposentou o Gaciba. A RBS aposentou o Gaciba. Boa. O Gaciba tinha 39 anos para 40 anos. E o Gaciba tinha uma carreira pela frente. E aquele era um momento da carreira do Gaciba que ele estava tendo algumas dificuldades para passar em teste físico, e isso tinha feito até com que ele perdesse a Copa de 2010, e ele estava num certo dilema na carreira ali. E ali o Pedro Ernesto viu no Gaciba uma figura que pudesse ser um comentarista de arbitragem, chegou no Gaciba e disse assim, cara, olha só, tu não quer largar a arbitragem para ser comentarista? E o Gaciba foi. E naquele momento o Pedro falou assim, olha, tu vai ficar pouco tempo com a gente, porque eu tenho certeza que tu vai começar a comentar arbitragem pela tua carreira dentro da arbitragem e pelo trabalho que eu acho que tu vai fazer, tu vai acabar sendo chamado para a Globo rapidinho. E não deu outra. Em 6 meses o Gaciba estava trabalhando no Sport TV, trabalhando na Globo, e depois ficou lá por um bom tempo. O que aconteceu daí? A Rádio Gaúcha ficou praticamente 2 anos sem comentarista de arbitragem. Até que um dia eu produzi o programa Show dos Esportes, que hoje eu apresento com o Lucianinho, e o Pedro Ernesto era o apresentador do programa. E lá pelas tantas o Pedro me chamou para conversar. Ele disse, chega um pouquinho antes hoje que eu quero conversar contigo. E aí o Pedro me chamou numa sala e falou assim, olha, eu tenho uma proposta para te fazer, que é uma proposta que eu não sei se tu vai aceitar, mas eu gostaria que tu ouvisse. A gente quer que tu seja o comentarista de arbitragem da rádio. Se tu aceitar, semana que vem começa o curso de arbitragem. Tu vai entrar no curso, tu vai estudar, tu vai te aprimorar, vai ser um jornalista estudando arbitragem para que tu possa estar preparado, possa ter o conhecimento e possa, com o tempo, pegar a experiência para tu ser o cara que vai comentar arbitragem. A gente teve o Gaciba, a gente está com um hiato nessa função, isso é um pepino, porque volta e meia dá uma merda na transmissão, e a gente não sabe o que dizer, a gente sabe futebol, sabe regra de futebol, mas saber regra de futebol como árbitro é diferente, tem coisas que acontecem que ninguém entende, às vezes só um árbitro para poder dizer, então a gente quer que tu ocupe essa função. E eu disse, não, beleza, vamos embora. Isso daí foi em 2012, eu tinha 24 anos. E uma das coisas que ele me falou que me marcou muito, e aí isso entra um pouco assim do cavalo passando encilhado, da oportunidade aparecendo na tua vida, né? Ele falou assim, olha, tu tem 24 anos. Se tu for o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, é claro que tu vai ter que estudar, fazer o curso e tudo mais, mas com 24 para 25 anos, tu vai estar na cabine da Gaúcha no Grenal. Tu vai estar na cabine da Gaúcha comigo, com o comentarista número 1, com os principais repórteres da emissora, fazendo a transmissão do Grenal. Então tu vai sair de uma função que naquele momento eu tinha muito mais de retaguarda para ser praticamente a vidraça da transmissão.
Sim, ele te abriu, né? Ele me abriu essa possibilidade. Ele falou assim, olha, ao mesmo tempo que é uma oportunidade, também é uma situação que tu vai ter que te preparar muito, porque tu vai tomar muito pau. E naquele momento eu disse, cara, vamos lá, vamos Primeira embora. contratação, psicólogo, para ajudar na função. Isso. Não, eu tomei muito pau, muito pau. E essa foi uma coisa que eu pensei naquele momento assim, cara, esse é o passo que pode mudar a minha carreira, pode mudar o tamanho que eu tenho nesse momento e em 6 meses eu vou estar noutra proporção dentro da equipe. E foi isso que eu fiz. Em 2012 eu entrei no curso, fiz toda a parte teórica, toda a parte prática, teste físico, fiz tudo. Me formei árbitro no final de 2012 e em janeiro de 2013 eu comecei a comentar arbitragem e estou aí até hoje. Que legal. E foi o Pedrão que deu esse insight, assim, geral, de todo mundo. O Pedro sempre teve um cargo dentro da Gaúcha que era um cargo meio de supervisor. Hoje ele não tem mais essa incumbência, embora ele seja um eterno guru do departamento. Né? Entendi. Porque obviamente tem as pessoas que comandam o esporte, mas cara, tu não pode ter o Pedro na tua equipe, um cara que tem 50 anos de carreira praticamente, e abdicar de ouvir o Pedro. Mas naquele momento o Pedro era um cara que fazia isso formalmente, era o cara que chamava, era o cara que se reunia, era o cara que quando a rádio ia contratar alguém pro esporte, a reunião da contratação era na casa do Pedro, num almoço, no café da que manhã, loucura, numa cara, janta. que legal isso. Então iam lá os caciques do esporte na casa do Pedro, com esse possível contratado, para conversar, fazer uma janta e tratar dessas situações. Então o Pedro tinha essa incumbência mais de supervisor, que hoje ele não tem no papel, mas que na prática ele acaba sendo também consultado pela importância que ele tem, né? Que legal, muito bacana.